Vamos para mais um cafezinho e vamos continuar falando aí de como a gente aprende. Vamos lá? Eu já devo ter feito uns 4 cafezinhos como esse, mas como muda os cafezinhos, muda as ideias, o tempo passa. E então, assim, eu falei um pouco de manhã sobre alguns falsos discursos, né? E agora eu quero dar real aqui, tipo, como é que a gente aprende, assim, como que a gente aprende. Então vamos lá, vamos começar com esse cafezinho? Primeiro assim, as pessoas vão tentar te vender uma ideia de que basta você ter um conhecimento e aí você vai saber como as coisas funcionam. Calma lá, jovem, não é isso, não é isso. Não é pela iluminação, não existe essa de iluminação. Você chegou lá, abriu, destapou alguma coisa e você vai aprender. Também não tem essa de tipo, tal pessoa é um gênio, já nasceu sabendo. Ninguém nasce sabendo, galera. Ninguém nasce sabendo, assim. Tipo, eu sou muito crítico nessa. Não, tal pessoa já nasceu sabendo. Essa pessoa não nasceu sabendo. O que aconteceu, provavelmente, é que essa pessoa teve acesso a tempo e dispositivos para aprender. Então, muitas vezes, quando você vê lá alguém, por exemplo, se você me passar ali, tipo, tenta estudar uma linguagem nova, eu vou conseguir desenvolver facilmente nessa linguagem nova. Por quê? Porque eu tenho 20 anos de experiência. Talvez ali, pô, é uma linguagem funcional, vou ter um pouco de dificuldade ali, mas com o tempo eu vou saber como pensar em funcional, vou saber, vou destravar e vou desenvolver. Né? Por quê? Porque eu vou ter experiência naquilo, né? Algumas pessoas já têm. Agora, por exemplo, se eu desse, um cara desenvolve em Haskell e eu dou uma linguagem funcional nova para ele, é mais fácil. Agora, se o cara desenvolve tem uma linguagem funcional que é orientada a objeto, ou pô, aí eu vou saber desenvolver, vou aprender mais fácil, né? Então, assim, ninguém nasce sabendo. Assim, nascer sabendo é um dos grandes mitos aí que eu já falei em diversos vídeos meus que. Até tem gente que critica, né? Alguém que me botou um comentário assim, não, mas tem pessoas que são gêniozinhos, são superdotados. Superdotados é até muito criticado isso, porque muito dos superdotados, né? Eles têm uma inteligência focada, né? Tipo, e até, também falam que esses múltiplas inteligências é fake, né? Mas, por exemplo, é só olhar para os caras ali do Vale do Silício. O Sam Altman, ele pode ser muito inteligente em alguma coisa, mas a gente sabe que em termos de interpretar um filme ele é burro, porque ele não sabe que Her é uma crítica ao que ele tá fazendo, não é um elogio, ele acha que é um elogio, né? Mas voltando aqui ao tema, né? O Pra gente aprender algo bom, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro é uma boa estrutura de raciocínio sobre aquilo. Então, assim, não adianta eu saber programação sem eu entender o básico de programação. Entender como é que funciona a linguagem, como é que funciona o computador, o que que é programação, por que que eu vou programar, para que serve esse negócio. Não adianta. Não adianta. Se alguém vou te ensinar o que é Java, tá aqui a sintaxe de Java. Não, não adianta, não adianta. Tanto que, por exemplo, quando eu fiz os meus vídeos de Java, no primeiro vídeo é o que é Java. Como eu fiz o meu vídeo de Kafka, o que é Kafka? Para que serve Kafka? Que a gente tem que ter uma estrutura mental para pensar naquilo. Se a gente não tem uma estrutura mental para pensar naquilo, a gente vai o quê? A gente vai usar aquilo com as estruturas mentais que a gente tem. Então a gente tem que ter uma prévia do raciocínio, depois a gente tem que ter o raciocínio teórico. E aí, quando a gente tem o raciocínio teórico, a gente tem o quê? A gente tem que aplicar aquele raciocínio. Então, por exemplo, se você quer ser um bom programador, você tem que fazer o quê? Você tem que programar. Você tem que ler, né? Ler, ter conhecimento sobre programação ali, saber o que é um funcional, uma orientação a objeto. Para que serve o funcional? Para que serve a orientação a objeto? Porque muitas vezes aí, nesse mundo de redes sociais, né? O cara lá vai falar mal de. E, cara, falar mal das coisas é o que mais dá view, né? O cara vai lá falar mal de orientação a objeto, de Scrum, de não sei o que, não sei o que, e ele não olha para que serve, para que aquilo foi feito, né? É que nem o cara pegar o martelo e ficar batendo parafuso. Ó, o parafuso não funciona, parafuso não... Falavam que isso aqui sai, ó, tô martelando aqui e não consigo tirar. É óbvio, você tá usando da forma errada, né? Então, aí quando você aplica, o que acontece quando você aplica conhecimento? Você consegue fixar ele na sua cabeça. Então, por exemplo, você quer aprender a programar? Semana passada, eu peguei esse livro e eu confesso que eu nunca li ele todo. Esse aqui, ó, chamado Programming Pros. Eu peguei esse aqui na quarta-feira de cinza, né? Eu tinha que estar escrevendo a minha tese de mestrado, né?
minha dissertação de mestrado na quarta-feira de cinza, mas eu tava pegando esse livro aqui e implementando o primeiro capítulo dele. Eu falava, deixa eu implementar isso aqui em Java e ver como funciona. E eu vou deixar o link aqui desse, desse repositório, né? E eu implementei o link desse repositório, o link desse carinha aqui, na forma mais tradicional possível no Java, usando ali usando ali o Java I/O padrão, não usei o Java I/O mais moderno, né? Se você não viu meus playlists de Java, eu devo ter falado isso, eu não entrei a fundo, eu não gravei a playlist porque eu não tive tempo, né? Existem diversas bibliotecas de I/O Java, né? Tem uma que é síncrono, tem uma que é assíncrono. Eu usei assíncrono, até porque é um pouco complicado usar assíncrono no exemplo desse livro. E aí eu implementei lá três soluções possíveis. Dá até uma olhada aqui nas soluções que eu implementei, né? Olha que eu fechei. E para quem não viu, eu tô com um pouco de alergia, né? Eu implementei as três soluções possíveis, né? Uma delas era a Merge Sort in Place, a Merge Sort with Auxiliar File e o Bitmap Sort, né? Eu implementei essas três e aí tem os tempos lá que eu implementei usando, eu tirei esses tempos usando o Java Micro Benchmark. E aí você fala assim, pô, mas pra que eu vou implementar um Merge Sort? Eu nunca precisei disso, eu nunca vou precisar disso. Cara, só pra você saber como funciona. Eu mesmo fazia muito tempo quando eu implementava um Merge Sort. Eu tinha implementado várias vezes na faculdade. Só que eu fui tentar, falou, pô, já tá aí, eu vou implementar. Eu nem lembrava como implementava o Merge Sort. Na verdade, assim, eu nem lembrava, eu tava confundindo o Merge Sort com o outro. Porque, cara, faz 20 anos que eu vi isso. Faz 20 anos que eu não penso nisso. E aí eu fui lá, fui implementar e vi como é que funciona, viu? Aí eu pensei assim, putz, mas isso aqui. Aí eu fui. Primeiro problema assim, tá, beleza. O Merge Sort ele é feito pra memória. Se você pegar a descrição lá, aí memória. Falou, eu tô em arquivo. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer em arquivo? E aí eu pensei assim, pô, em arquivo eu posso fazer in place ou com um arquivo auxiliar. E aí, se você não sabe o que é o in place é quando eu digo assim, olha, quando eu tenho um algoritmo in place, é quando algoritmo assim, eu não vou usar nenhuma memória auxiliar. Ou seja, nenhum arquivo de disco auxiliar. Ah, por que é bom um algoritmo in place? Ele usa menos memória. Então, se você tem ali, eu tenho que ordenar uma lista e ela tem 10 elementos, beleza, né? Você ordena ali. Mas ela tem 100 milhões de elementos, cara, tem que ser em place, porque 100 milhões de elementos, eu tenho 200 milhões, é o dobro, e isso aí, sei lá, uma hora impacta na memória, né? E aí eu usei ali um in place, né? E depois eu usei com um arquivo auxiliar. E eu até vi que o in place é mais ótimo, né? Tipo, apesar dele, tipo, sei lá, eu ainda não parei para raciocinar. Eu acho que é porque quando você copia, quando você pega, faz o arquivo auxiliar, né? O que você faz? Eu pego o arquivo auxiliar, eu copio todos os dados para um arquivo, eu já copiei todos, né? E depois eu volto. É como se assim. Se você pega, se você faz o não in place lá, se você só dá o shift nesses caras, então você vai dar o shift, você acaba tendo menos operações, né? Porque no fundo, com o arquivo auxiliar, você vai usar mais operações. Então, assim, tá ali, tá provado que, tipo, você vê que com o auxiliar você tem muito mais operações, né? E, e, e foi legal pra mim, foi legal fazer esse teste, ver como é que funciona a leitura escrita de arquivo. Faz tempo que eu não vejo isso, né? Seria legal também até parar e ver como é que formas melhores de otimizar isso, olhando o Java, né? Então, isso é uma forma de estudar. Uma forma de estudar é você pegar a funcionalidade e pegar e ir lá e usar de alguma forma, pegar um problema básico, né? Tanto que eu vi alguns cursos aí que eu achei bem interessante, que era um curso, você vai aprender tal linguagem. Qual que é o trabalho de aprender aquela linguagem? Você vai ter que fazer no final do curso um servidor HTTP do zero. Pô, um curso bem interessante. Bem interessante mesmo. Inclusive, você vai fazer o quê? Você vai aprender sobre HTTP. Você vai aprender sobre comunicação web. Você vai aprender como funciona. Eu até pensei, quando eu fosse fazer Rust, eu pensei, quando eu fosse estudar Rust, né? Eu pensei em pegar um tutorial básico, assim, e ir fazendo, eu tentando implementar um servidor HTTP. Só que eu vi que ia demorar pra caramba, né? E ia
E é o que vai acontecer. Eu parei quando assim, vamos ver como é que escreve em TCP, a conexão, a biblioteca para escrever I/O, né, de socket, né? Aí eu vi que tinha umas 4 bibliotecas lá, eu falei, eu vou ficar escrevendo biblioteca, E aí eu parei, eu parei, tipo, na segunda aula do tutorial, e eu criei o tutorial básico, eu criei pelo tutorial do Rust, da página do Rust, né? Até achei a linguagem interessante, mas eu parei ali porque foi, cara, eu não tenho tempo pra essas coisas. Vou fazer meu mestrado aqui e esquece aí, né? Esquece. E aí assim, beleza, então eu quero aprender usando, fazendo exercícios, né? Aí o segundo ponto é aquilo que eu voltaria até no meu cafezinho que eu falei sobre roadmaps, né? Vai do ponto básico, vai de onde você não sabe. Por exemplo, você quer aprender sobre Java Collections? Aliás, eu tenho alguns vídeos sobre Java Collections, vou deixar aqui. Vai entender a diferença dos dois, né? E aliás, teve uma vez que eu nem sabia disso, né? É um conhecimento que tá ali na minha cara há muito tempo. E aí eu vi um cara escrevendo assim, né? Por que não usar é, objetos mutáveis de chave como chave no hash map, né? E aí o que acontece? Quando você usa o objeto no hash map, ele salva aquele objeto. E ele usa aquele objeto como ponteiro, né? E aí quando você muda ele, você caga tudo. Você, ba- você bagunça todo o hash map, né? Então nunca use objetos mutáveis como chave no hash map, no map qualquer, né? Nunca use. E aí, ó, como você aprender a fazer objetos mutáveis? Qual que é a diferença de objetos imutáveis, né? Eu tenho uma publicação com um professor da UFPE e um cara numa universidade da Itália, que é sobre mutabilidade, né? Sobre. É um padrão, né? Um design pattern, né? Que é sobre lazy clone. E aí, assim, quando é que. Tipo, eu tive que. Quando ele disse assim, não, você vai ser o nosso consultor Java. Então, vê como é que se faz as coisas. Eu tive que aprender o quê? Eu tive que aprender ali para fazer eu tive que revisar Reflection, né? E na época eu usei Reflection, não usei variável handles, né? Eu revisei Reflection, eu revisei também, eu revisei não, né? Eu estudei como é que funciona a geração de bytecode em tempo de execução, né? Que foi um dizer, faz com jogando bytecode, né? E o que eu não fiz foi e aí a gente ficou devendo pro paper, que era gerar a gente acabou não usando, que é gerar. Como é que fala? O. Deixa eu ver, aspecto, né? Que era gerar por aspecto. E assim, aspectos tem várias definições, mas tinha uma biblioteca lá que eu queria usar. E eu falei assim, putz, esse aqui eu não vou ter tempo de ver. Aí eu falei, então esquece, a gente faz o paper sem ela mesmo, não tem problema, né? A gente podia fazer por aspecto que. Aí eu não sei se o aspecto ficava em tempo de compilação, ficava um pouco mais rápido, né? Mas a gente acabou fazendo o paper, né? Que era sobre duplicação, clonagem de objetos, né? Então era um paper sobre clonagem de objetos, eu tive que aprender tudo sobre clonagem. E aí foi engraçado que eu usei deve estar por aqui o livrinho, ó. Deve estar por aqui em algum lugar, que é o Java efetivo, né? Eu usei o Java efetivo, que é uma coisa que eu sempre recomendo para vocês. Leia Java efetivo. Então, assim, 3 minutos de cafezinho, falei um monte de coisa sobre aprendizado aqui, tentando resumir ser bem sucinto, né? Para você aprender uma coisa, primeiro você tem que ter um modelo mental, e aí depois você tem que treinar esse modelo mental com o aprendizado, com o exercício. Você não aprende sem se exercitar, não adianta. Enquanto você não for lá e melar um monte de código, se você fosse um matemático, quando você lá não fizer a conta, você não vai aprender, né? Por isso que assim, eu já falei sobre IA generativa e aprendizado aqui, né? Eu sou contra essa ideia de, eu vou usar IA generativa porque eu aprendo mais fácil, blá, blá. Cara, se você está delegando todo o seu aprendizado para IA generativa, você não está aprendendo. E qual que é o problema de você não aprender? Você não vai saber como usar. Era isso, pessoal. Valeu, obrigado. Boa tarde para vocês aí. Obrigado pelo cafezinho.